Bom dia a todos. Gostaria de dizer que é um prazer, é uma honra estar aqui no meio de colegas tão ilustres e um dos poucos até fora do estado, representando hoje o workshop internacional. Agradecer também o convite da comissão organizadora para participar desse evento, especialmente em nome do professor Christian Hoffmann, pelo convite. De um tema que é bastante interessante, creio que vocês já vêm discutindo bastante, hoje pela manhã está sendo muito sadio e produtivo esse nosso evento, e o tema que ficou direcionado a mim é obesidade, probióticos e microbiota. Bem, a agenda, então, da nossa conversa hoje será a seguinte: nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde intestinal, o sistema imune intestinal, como é que se comporta a microbiota intestinal, obesidade e a sua relação com a microbiota, o que nós temos até hoje, essa relação, o que nós sabemos disso, e o uso dos probióticos na obesidade. Bem, creio que todos conhecem esse senhor, que viveu de 460 a 377 anos antes de Cristo. Se vocês não estão lembrando, ele é Hipócrates. Como um bom nutricionista, a gente sempre leva ele em consideração. E o que o Hipócrates disse? Tenho certeza que 90% a 100% das pessoas que estão presentes aqui nesse auditório já ouviram esse ditado de Hipócrates: que o alimento seja teu medicamento, e que teu medicamento seja teu alimento. Bem, mas poucos sabem de um outro ditado de Hipócrates que diz o seguinte: a morte está no intestino, e a má digestão é a raiz de todo o mal. Olha a importância que se dava, já antes de Cristo, a um órgão extremamente importante, que é o intestino. Já que nós estamos falando do intestino, vamos conhecer um pouquinho sobre esse órgão. O epitélio intestinal, ele consiste de criptas e vilosidades, que são suportadas por vasos sanguíneos, tecido linfático, subjuntiva, lâmina própria e submucosa. As principais células, a maioria das células que constituem o epitélio intestinal, são os enterócitos. E entre os enterócitos, nós temos as tight junctions, que são um aglomerado de proteínas que regula o que passa do lúmen intestinal para a lâmina própria. No intestino, nós também temos uma barreira composta por muco, que é produzida pelas células caliciformes. Extremamente importante, é a primeira barreira que controla, que impede a entrada de organismos estranhos e patogênicos para o nosso organismo. No intestino ainda, nós temos as células de Globe, que são responsáveis pela produção do fator trefoil e resistina beta, que controla a secreção da mucina. Ainda sobre as células que compõem o epitélio intestinal, nós temos as células de Panet, que são responsáveis pela secreção de peptídeos antimicróbios. Além disso, no epitélio associado ao folículo, nós temos a placa de Peyer. E na placa de Peyer, nós temos células naive, células dendríticas, foliculares e linfócitos T, onde as células dendríticas são responsáveis pela apresentação do antígeno e as células naive são responsáveis pela produção de imunoglobulinas D e M, enquanto os linfócitos T produzem citocinas contra fungos, vírus e bactérias. Olha como é tão importante o nosso intestino e
a relação dele com o nosso sistema imune. Ao longo de todo o epitélio intestinal, nós temos receptores, que são denominados receptores Toll-like, que reconhecem padrões associados a patógenos, cada um reconhecendo um organismo diferente. Os receptores Toll-like fazem parte de uma família de receptores, tá ok? Hoje já destacados até 18 receptores Toll-like. E eles estão envolvidos com a nossa resposta imune inata. Ao reconhecer o antígeno, eles desencadeiam um mecanismo de sinalização até o núcleo da célula para a secreção de proteínas inflamatórias. E percebam que, ao longo do nosso intestino, nós temos vários tipos desses receptores. Mas esses receptores não estão somente no epitélio intestinal. Esses receptores também estão presentes em várias células do nosso corpo, como também nos adipócitos, nos macrófagos. E a hipoatividade desses receptores Toll-like pode resultar a susceptibilidade a patógenos, enquanto a hiperatividade desses receptores está associada a doenças autoimunes e doenças cardiovasculares. Pensando, então, na microbiota humana, nós temos cerca de 10 vezes mais micróbios do que células. Então, se nós formos pensar em proporção de células humanas e micróbios, 90% do nosso corpo é micróbio. Então, a gente se assemelha muito mais do que a gente acha. A maioria de nós, então, no nosso corpo, nós temos muito mais micróbios. A microbiota humana tem cerca de 10 elevado à 14ª. E os micróbios, eles estão presentes pele, trato genito-urinário, gastrointestinal e respiratório. E a maior concentração desses micróbios está no cólon. Como vocês já podem ter observado ao longo das palestras de hoje pela manhã, nós temos milhares de filos de bactérias, e de espécies, então, nem se falam. As principais que nós temos no intestino são os bacteroidetes, Firmicutes, proteobactéria, verrucomicrobia, actinobactéria, fusobactéria, cianobactéria. São as principais, mas então nós temos várias outras bactérias, e outras ainda que a gente nem conhece, e que estão distribuídos ao longo de todo o nosso trato gastrointestinal. E como vocês podem observar, no final do intestino é onde nós temos uma maior concentração de bactérias. E as bactérias, elas diferem em si, os tipos de bactérias diferem ao longo do trato gastrointestinal. Várias pesquisas começaram a demonstrar que a microbiota do indivíduo obeso diferia do indivíduo eutrófico, né? E um dos principais achados, as das primeiras publicações, mostravam o seguinte, que o indivíduo magro, ele tinha uma maior proporção de bacteroidetes, enquanto os indivíduos obesos, eles tinham uma maior proporção de Firmicutes. Ao longo de todos esses anos, desde a primeira publicação sobre as diferenças da composição da microbiota intestinal entre eutróficos e obesos, nós temos diversidades. Assim como o professor acabou de comentar aos senhores, né? Não conseguimos traçar muito bem qual que é o tipo de bactéria em si. Há necessidade de muito mais estudos. Nós acabamos de realizar, está em fase de submissão, uma revisão sistemática, trabalhando com todos os estudos que fizeram análise da microbiota intestinal, comparando indivíduos obesos de indivíduos eutróficos. E nos indivíduos obesos, parece que, sim, tem uma maior proporção do filo Firmicutes e do gênero Clostridium, entre outras espécies que destaco aqui para vocês. Enquanto que nos indivíduos eutróficos, a maior proporção seria do filo Bacteroidetes e de Actinobactéria. Mas existem inúmeras outras espécies que também diferenciam entre esses indivíduos. Nós realizamos uma publicação
num capítulo de livro, sobre relacionando essa diferença da microbiota intestinal e o que ela pode trazer de repercussão para a saúde dos indivíduos. Então, a microbiota do indivíduo obeso, ela está mais susceptível a um caráter de resistência à ação da insulina, onde no cérebro causa uma redução de saciedade. Cremos que, pelas publicações, tem mostrado que essa microbiota nesse indivíduo promove uma redução de alguns hormônios, PYY, GLP-1, que são hormônios sacietógenos, que agem no hipotálamo, no centro regulador da saciedade, e que fazem o estímulo, né, de neurônios da PONC, da CART, que são neurônios anorexígenos. Enquanto que, no tecido adiposo, aumenta um processo inflamatório e a adipogênese, devido a uma maior produção de lipopolissacarídeo, de uma endotoxina. No fígado, também aumenta a lipogênese. E no intestino grosso, reduz a produção de um ácido graxo de cadeia curta. Do ponto de vista nutricional, o que altera a microbiota intestinal? Vocês já viram que tem inúmeros fatores que podem alterar a microbiota intestinal. Do ponto de vista nutricional, o que tem sido mais destacado é a gordura saturada. A gordura saturada tem um poder de alterar a microbiota intestinal e parece que está envolvida com o desenvolvimento dessas doenças. É gostosa, mas faz mal. Não é só também a gordura saturada, isolada. Ela é um dos principais que tem sido estudados. Mas também leva-se em consideração o baixo consumo de prebióticos, de alimentos fontes em fibras. E o alto consumo também de carboidratos simples. Alguns estudos já demonstraram que, quando se tem um consumo com a dieta hiperlipídica, se tem uma redução na população de lactobacilos e alteração de outras espécies também, que têm um caráter mais inflamatório, patogênico. A dieta hiperlipídica causa um processo inflamatório local já no intestino, aumentando a concentração do lipopolissacarídeo. E essa disbiose também promove um aumento da permeabilidade intestinal, fazendo com que haja uma translocação desse lipopolissacarídeo, que é reconhecido pelo receptor Toll-like 4, presente nas outras células distribuídas no nosso organismo. E ao reconhecer esse lipopolissacarídeo, ativa o fator nuclear Kb, produzindo citocinas pró-inflamatórias. Esse estudo com animais, estudo experimental, mostrou que a dieta hiperlipídica reduz a resistência transepitelial e diminui também a expressão de zoocludinas, que são proteínas que estão ali envolvidas nas tight junctions, entre os enterócitos, regulando a passagem de partículas do lume intestinal para o nosso organismo. Mas tem outros estudos também mostrando que indivíduos com síndrome metabólica, eles têm uma alteração da permeabilidade intestinal. Indivíduos com síndrome metabólica têm aumento dos níveis de sacarose, indicando permeabilidade gastroduodenal. Uma maior relação entre lactulose e manitol, e também uma maior concentração de diaminooxidase, que está envolvida, indica uma permeabilidade gastrointestinal. É tão interessante esse efeito que parece ser agudo. Em 2009, um artigo publicado na Diabetes Care mostrou o seguinte, que após um consumo de uma refeição hiperlipídica contendo 33% de gordura saturada, e pasmem, não é algo que é tão difícil de ser encontrado. Se você vai no Outback no final de semana, pode ter certeza que um dos pratos que você consome tem 33% de gordura saturada. Né? E essa refeição foi comparada com uma refeição dentro dos padrões recomendados pela American Heart Association. E mostrou o seguinte, que 2 horas após, a concentração de endotoxina plasmática
já era mais elevada após o consumo da dieta hiperlipídica. 3 horas após, maior ainda. Não só da endotoxina, mas também do seu ligante, como vocês podem observar no gráfico do lado esquerdo. Assim se suscita a pergunta: se ingerirmos bactérias benéficas, teríamos o controle da doença? Bem, bactérias benéficas, vamos falar então dos probióticos, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde, diz que são organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. É mais ou menos essa explicação. Não tentem, não é algo para que vocês façam isso na casa de vocês. Vamos deixar somente para as bactérias, para os micróbios. As bactérias benéficas, havendo uma luta com as bactérias patogênicas, não que elas sejam ruins, também devemos ter as bactérias que têm um caráter mais patogênico, como já foi comentado em relação à diversidade de bactérias que nós devemos ter em nosso intestino. Mas alguns estudos mostram o seguinte, que a administração de probiótico tem um efeito positivo sobre a adiposidade abdominal. Vocês podem observar aqui que, em relação à gordura visceral, à gordura subcutânea, à gordura total e à circunferência da cintura, quando administrado, no grupo administrado probiótico, que no caso aqui foi um leite fermentado acrescido de lactobacilos, então foi enriquecido esse leite, houve uma redução significativa desses depósitos de gordura. Outros estudos com outras cepas mostraram que também os probióticos melhoraram a sensibilidade à ação de insulina quando analisaram essa sensibilidade pelo clamp hiperinsulinêmico euglicêmico. O probiótico parece que ele não tem somente um efeito na adiposidade, e também na sensibilidade à insulina. E esse efeito parece que tem uma relação com o potencial antioxidante. Nesse estudo, também com um produto enriquecido com lactobacilos, os pesquisadores observaram que houve uma redução das concentrações séricas de glicose e um aumento da atividade das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e glutationa peroxidase. Então, na coluna do lado esquerdo, se vocês observarem, houve um aumento na atividade dessas enzimas. E ao analisar o status antioxidante dos indivíduos, houve uma melhora também. Bem, todos esses estudos até então sempre mostraram a suplementação do probiótico. O nosso grupo de pesquisa teve uma ideia diferente. Será que se nós realizarmos uma prescrição dietética, que não seja para emagrecimento, mas uma adequação na ingestão calórica e alimentar de mulheres com excesso de peso, sobrepeso e obesidade, e comparar com o mesmo grupo que fez a mesma intervenção, mas adicionar o probiótico, será que o probiótico teria um efeito adicional? Até então, só se utilizavam modelos que tinham um consumo obesos, que tinham um consumo rico em gordura. Mas será que ele tem um efeito diferente, a mais, além da prescrição dietética? Esse nosso estudo ele já foi aceito pela Obesity, está em vias de publicação. Esse aqui é o proof. E mostramos o seguinte, que do lado esquerdo, onde nós temos a intervenção dietética somado a um mix de probióticos, nós oferecemos um pool de probióticos para essas mulheres. E o grupo dessas mulheres que teve a adição de probióticos na alimentação, apresentaram redução significativa em todas as análises de depósito de gordura corporal.
avaliamos a composição corporal por meio da densitometria. E entre os grupos, e se vocês observarem, somente o grupo que recebeu a dieta, a intervenção dietética com probiótico em relação a fat mass em quilos, a massa gorda em quilos, né, foi somente o grupo que teve uma redução de 2 quilos, aproximadamente, em 2 meses. Entre os grupos, nós observamos uma redução próxima de 5 centímetros, né, da circunferência da cintura. Diferença entre os grupos na circunferência da cintura. Outros achados que nós encontramos foi que houve uma melhora das concentrações de hemoglobina glicada, de LDL, colesterol, bem como dos índices de aterogênese, índices de Castelli 1 e 2. Analisamos também a concentração de ácidos graxos séricos, né, dessas mulheres. E pudemos observar o seguinte, que houve uma melhora no tipo de ácido graxo sérico dessas mulheres. Houve uma redução das concentrações de poliinsaturados, de PUFA, né, nas mulheres que receberam a adição de probióticos. E abaixo vocês podem notar que houve um aumento de ácido graxo N3 e uma redução de ácido graxo N6. Nós ainda não finalizamos a outra parte, o outro artigo, onde nós mostramos também um aumento da atividade da glutationa peroxidase com a adição do probiótico. Análises iniciais também, que estamos confeccionando o nosso paper, nós analisamos a microbiota intestinal dessas mulheres, pelo método 16S. E pudemos observar que, quando as mulheres que tiveram a adição do mix de probióticos, elas tiveram uma redução dessas bactérias descritas aí, e aumento dos firmicutes, entre outras. Talvez, se vocês prestaram atenção, pode causar uma certa estranheza. Bacteroidetes, está caindo, mas era para estar alto? Bem, ainda nós não vimos nenhum estudo que trabalhou com a suplementação de probióticos e avaliou a microbiota intestinal. E não sabemos se essa alteração possa vir trazer benefícios, como trouxe. No momento, nos estudos transversais, mostram sim que há uma maior proporção de bacteroidetes em indivíduos eutróficos, e em menor proporção bacteroidetes em indivíduos obesos. Mas são estudos transversais. No nosso estudo, no nosso transversal, no momento inicial, quando nós analisamos, isso permanece. Mas quando administra, há toda uma modulação da microbiota intestinal que causou este efeito. Uma redução na proporção de bacteroidetes, um aumento no firmicutes, que culminou com uma redução de adiposidade. Além disso, nós publicamos uma revisão na Nutrition Journal, mostrando que os probióticos vão além até do efeito da obesidade. Eles tendem a aumentar as bifidobactérias, reduzir permeabilidade intestinal. Isso faz com que haja uma menor ativação do receptor Toll-like 4 e, consequentemente, aumenta também a quantidade de proteínas das zoocludinas que estão ali nas tight junctions, diminuindo a permeabilidade intestinal. Isso tanto em indivíduos diabéticos do tipo 2, quanto em indivíduos do diabetes do tipo 1, onde há uma redução da ativação de linfócitos TCD4 e também ativação da T helper 17, que tem um mecanismo imunológico envolvido. Algumas considerações. Cada espécie de probiótico apresenta diversos tipos de cepas. Não dá para nós generalizarmos. Efeitos descritos em investigações são atribuídos especificamente
as cepas e as dosagens utilizadas. Não devem ser feitas generalizações para a espécie investigada. Por isso a importância de se estudar cada cepa. E aí são milhões e milhões de cepas para serem investigadas em diversas situações. Concluindo, então, os probióticos, eles têm a propriedade de modular a microbiota intestinal, fazendo com que haja uma redução das concentrações do LPS plasmático, uma redução da permeabilidade intestinal. Isso nós teríamos uma menor produção de citocinas pró-inflamatórias, um aumento na produção de hormônios sacietógenos gastrointestinais, como o peptídeo semelhante ao glucagon 1 e a colicistocinina. Isso estaria envolvido com a redução do depósito de gordura, um aumento na tolerância à glicose e sensibilidade à insulina e redução da esteatose hepática. Dessa forma, a minha mensagem final é a seguinte: cuide do seu intestino, para suas bactérias ficarem mais felizes. Para você cuidar do seu intestino, você também tem que cuidar da sua alimentação. Agradeço sempre aos alunos que participam, que sem eles as pesquisas também não seriam possíveis, que é a bancada principalmente, como o professor comentou, são eles que estão ali na linha de frente. E agradeço todos os parceiros e os apoiadores das nossas pesquisas. Obrigado.